Cheguei na geração de 89. Eu vou falar, talvez eu consiga dar até algumas dicas aqui de previsão, mas muito pouco. Um dos mapas que eu tirei, 24 de fevereiro de 89, o nó do lunar norte ainda está na casa 10 em peixes e faz conjunção com o sol. Acho que eu até comentei que uma senhora tinha escrito dizendo que ela tinha visto muito nó do lunar norte em conjunção com o Sol e nó do lunar sul em conjunção com o Sol. Eu não tenho tanto, eu tenho muita quadratura de Sol e de outros planetas com os nodos, que aí você puxa a casa toda, puxa o signo, puxa a casa, aí faz parte da cobrança do karma. Você lê junto. Aqui, fevereiro de 89, 24 de fevereiro, em torno do meio-dia, o ascendente cúspide Touro, Gêmeos e o nódulo lunar norte na casa 10, em conjunção com o Sol, em conjunção com Vênus, 26 graus de Aquário. E os planetas que eles pediram para analisar, Netuno, Saturno e Urano em Capricórnio, dentro da casa 8. Você vai ter a sensibilidade de Netuno, a criatividade de Aquário, de Urano, e o senso de responsabilidade de Capricórnio. Aqui não tem muito como escapar dessa casa 8, que são sociedades, casamento, muito possível sociedade. Aqui o que dá para pensar? Se o nó do lunar norte está na casa 10, que é uma casa de carreira em conjunção com o Sol, é possível que essa pessoa se torne um músico ou se torne um médico, vamos supor que seja isso. Vai ter formação de sociedade aqui, inevitavelmente, porque a Vênus e o Mercúrio estão em Aquário, o que justifica o Urano. Saturno é o aprendizado, é o crescimento, é o amadurecimento dentro daquele signo, dentro daquele lugar onde ele aparece, em conjunção com o Netuno. Eu não tenho medo dessas trijunções, eu acho que é bom quando você tem não só as cúspides, ser nascido na cúspide, que o teu mapa fica mais rico, como você ter planetas que aparentemente não se conversam e que podem ter uma tradução muito rica. Saturno ajuda a organizar a criatividade de Urano e a criatividade e sensibilidade de Netuno, e aí ajuda a não gastar dinheiro. Segura a casa 8. Que a casa 8 pode ser um ralo em relação a pegar empréstimos, gente que vive endividada. O ascendente é Touro, que também ajuda muito, tem uma oposição de Plutão retrógrado em Escorpião, na casa 6, a Marte em Touro. Isso aqui pode ser o mapa de um cirurgião, talvez um cirurgião plástico, porque a Lua está em Libra na casa 5. Ou pode ser um mapa de um artista. Se você me perguntar se pode ser o mapa de alguém que trabalha com web design, pode, porque quem trabalha com web design trabalha com a imagem, né? Trabalha muito mais do que com o texto. Então entra peixes e entra touro, que também é a forma bonita. Essa pessoa também tem Júpiter em touro na primeira casa e os nodos enquadrando touro. E quem tem o ascendente no final de touro, como esse mapa, pelo sistema Plácidos, tem Júpiter transitando pela casa 9, tá? Aqui é um mapa diferente, outubro de 1989, em torno das 2 horas, ascendente 29 graus de peixes, com o nó do lunar norte em Aquário dentro da casa 12. Aqui é bem diferente, porque o Urano, Saturno e o Netuno estão na casa 11. Então, tem uma coisa assim muito importante. Primeiro, não pode acreditar que a segurança venha do outro, porque o nó do lunar sul em Leão
fecha a casa 6 e abre a casa 7. Aqui você vai ter duas encrencas. Não pode acreditar que a luz e a força vêm do outro, tem que equilibrar os relacionamentos, e não pode viver só o momento presente. Então, por exemplo, está trabalhando, está bem remunerado, está satisfeito, gosta do que faz, mas de repente está numa empresa que daqui a 10 anos vai estar na mesma situação de agora. Não dá, não pode. Aqui, tá feliz hoje, mas olha para a empresa, olha se for um autônomo, olha para o mercado e se dá conta de que daqui a 7 anos o que ele faz vai estar obsoleto, então tem que mudar. O nódulo lunar norte em aquário pede mudanças, pede quebras, pede transformações, mudanças radicais, mudanças bruscas, e aqui a casa 11 vai funcionar como a necessidade das metas de futuro e poder contar com as amizades, poder contar, de repente, com a dica de alguém, com a sugestão de alguém, não para se submeter na casa 7, é diferente. Na casa 11, a casa 11, a casa 7, a casa 3 são diferentes. O risco de você se submeter é na casa 7 e na casa 8. Aqui o Sol já abre a casa 9. O nódulo lunar norte em aquário para viajar é uma beleza. Para ir morar em outro país por um tempo é uma beleza. Aqui o nódulo lunar norte, os nódos enquadram Plutão na casa 9. Júpiter faz uma conjunção com a Lua na casa 5. Depois vocês põem para ouvir mais uma vez o time nascido em 89. Se você tem o nódulo lunar norte na casa 12 em aquário, pode ser que você tenha várias estruturas de carreira. Você pode quebrar com a carreira aqui, isso não é um problema. Pode fazer, se o nódulo lunar norte estivesse em Capricórnio, não. Mas em aquário pode ter várias carreiras diferentes ao mesmo tempo, entre aspas. A gente não pode perder o bom senso, o dia tem 24 horas. Mas você pode levar 2, 3 carreiras e aí você vê que uma fica no nível do hobby e você toca as outras duas. Viagens ao estrangeiro, com certeza, e tem que ter uma perspectiva de futuro. Tem que ter uma perspectiva de futuro. Tá feliz? Legal, mas pensa se daqui a 7 anos, fazendo o que você faz hoje, você vai continuar tendo espaço no mercado de trabalho feliz como você está hoje, tá bom? Para não levar um susto depois. Aqui é diferente, bem diferente. Aqui o nódulo lunar norte faz conjunção com o Sol, mas na casa 7. É completamente diferente. Esse aqui de outubro de 89, 2 horas da tarde. Esse daqui já é fevereiro de 90, mas o nódulo lunar norte continua em aquário e faz conjunção com o Sol na 7ª. Esse daqui, aquariano, nascido em 90, se o nódulo lunar norte está na casa 7, você veio para jogar energia na direção das pessoas. Aqui você tem que trabalhar com o desenho do mapa, porque na casa 6, Marte, Urano, Netuno, Saturno, Mercúrio e Vênus. Na 6. Veio para prestar serviço às outras pessoas, a Lua numa cúspide de 29 graus de Touro, quase Gêmeos, Júpiter como primeiro planeta que apareceu no horizonte quando nasceu, abrindo a casa 12. Aqui deve ser uma pessoa super interessante, Plutão quadratura Sol, os nodos enquadrando Plutão, Plutão na casa 4. É um mapa, o nódulo lunar norte te joga para fora, em aquário, em Sagitário, em aquário ou na casa 9, ou na casa 11, te joga para fora, pede para você abrir a janela e olhar as pessoas que passam e desenvolver uma outra noção de família sem necessariamente precisar abandonar a família de origem. Plutão na casa 4 pode representar violência doméstica durante a infância. Pode, não é uma regra. Eu já conheci pessoas que com Plutão na casa 4, que existiu
foi uma iniciação espiritual. Pode existir perda de parentes? Pode. No início desse canal, teve uma moça que eu estava falando do nódulo lunar norte em Escorpião, e ela tinha o nódulo lunar norte em Escorpião e Plutão na 3, com Mercúrio, eu acho, não me lembro, mas bastaria Plutão na 3 para falar sobre perda de irmãos, ou na 8ª, Mercúrio na 8ª, mas não é uma regra. Você pode ter Mercúrio na 8ª e ter facilidade com as sociedades, ou ter uma mediunidade, uma sensibilidade muito alta, interesse pelo ocultismo, interesse pela astrologia, tarô e blá 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 blá. O tarô é mais regido por Escorpião do que por Aquário. Aquário rege a astrologia. A numerologia e a astrologia são mais regidas por Aquário. E o tarô, que é mais mágico, por Escorpião. Aqui não é só Urano, Netuno e Saturno que estão em Capricórnio na casa 6. Vênus em Capricórnio retrógrado. Essa pessoa aqui, o pilar da vida dela é poder jogar energia para as outras pessoas, trabalhar muito, 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 com esse nódulo lunar sul em Leão, na primeira casa, uma capacidade de liderança muito grande, muito grande. A casa 1 é a casa do eu, né? E um Júpiter maravilhoso. De todos esses mapas que eu analisei, é a personalidade mais forte, eu acho. Não por ter nascido no início de 90, né? Pelo jogo das casas e das posições. Aqui, setembro de 89, nódulo lunar norte em Aquário, 24 graus na casa 3, sendo que Urano faz conjunção com o ascendente, o ascendente 28 graus de Sagitário, Saturno e Netuno retrógrados, Netuno conjunção Lua em Capricórnio. Aqui é um karma de comunicação e depende muito do próprio sujeito, é virgem. Depende muito da própria pessoa, porque Urano, Saturno, Netuno e Lua estão na primeira casa, Urano 1 grau de Capricórnio fazendo conjunção com o ascendente. Depende de como se posiciona, de como linka as pessoas, de como se apresenta nessa casa 3. Não necessariamente vai morar para o resto da vida fora do país, porque a casa 9 ela vai ser um pouco frustrada, né? O nódulo lunar sul, na casa 9, em Aquário, pode ter sempre uma projeção exagerada para o futuro, né? A gente tanto pode ter o sujeito que vive o dia e que não consegue se projetar para o futuro, que é aquele exemplo que eu dei do nódulo lunar sul em Leão, na casa 6, como a gente pode ter o sujeito que se projeta para o futuro e não consegue fazer foco no hoje. A casa 9 tem muito disso, Aquário tem muito disso também. E a casa 9, o nódulo lunar sul em Sagitário, ou como eu peguei outro dia uma pessoa que tinha o nódulo lunar sul com Júpiter no nódulo lunar sul. Ela acha que a felicidade dela nunca está aqui e agora. Está sempre em algum outro lugar que ela vai desbravar um dia, porque o Júpiter preso no nódulo lunar sul dá esse tipo de intuição, de sensação que nem sempre corresponde à verdade, porque o nódulo lunar sul pode ser um presente, mas pode ser muito bom, mas ele precisa ser menos, né? Menos nódulo lunar sul, mais nódulo lunar norte. Aqui em setembro de 89, dá uma olhada se você nasceu em setembro de 89, aqui dia 10, essa pessoa tem Vênus a 27 graus de Libra, está recebendo aquela quadratura dos planetas por trânsito, viveram o retorno de Saturno, agora os planetas na casa 3, desculpe, na casa 2, que é a casa do dinheiro, enviando uma quadratura para Vênus, talvez algumas decepções com alguns amigos. Se o nódulo lunar norte em Aquário está na 3, aliás, o nódulo lunar norte em Aquário é para você valorizar os amigos, né? E se ele está na casa 3, mais ainda.
São mapas muito fáceis de fazer. Nódulo lunar norte na 7ª, nódulo lunar norte na 3. Essas pessoas vieram para estar desenvolvendo a comunicação, a troca, uma vida dinâmica, uma vida movimentada. Esse aqui de fevereiro de 90, com todos os planetas colocados na casa 6, a questão é o dia a dia de trabalho e as rotinas que ele vai ter que ter. Aí você vai dizer, ah, mas Urano na casa 6 não gosta de rotina. Mas Urano não está sozinho, ele está junto com Marte, com Netuno, com Saturno, com Mercúrio e com Vênus. Vênus retrógrado não tem problema. Então ele pode ter 1000 atividades, né? Entra na natação, acorda cedo para ir fazer ginástica, começa a trabalhar cedo, possivelmente, possivelmente. E aqui você trabalha, acho que não dá para mostrar, dá? Acho que dá, porque não está muito rabiscado o desenho do mapa. Dificilmente eu trabalho com o desenho do mapa, mas aqui tem que trabalhar. Embora o que tenha do outro lado seja muito forte, porque você tem a Lua, 29 graus de Touro na casa 10, que ajuda a casa 6, Júpiter abrindo o mapa, Júpiter em Câncer, que é um posicionamento especial, que a gente checa isso, a gente vê isso no dia a dia, porque a tradição diz que é e é. Aqui o nódulo lunar norte na casa 3 depende muito do sujeito, ele tem Urano, Saturno, Netuno e Lua no modo como ele se apresenta. Então, ou ele abre todos os caminhos para ele, ou ele fecha, dependendo do que ele faz. Eu acho que aqui Saturno equilibra um pouco Urano. Urano é mais forte do que Saturno, mas eu acho que tem uma consciência, até porque o Sol e o planeta Marte estão na casa 10, que é uma casa que não está acessível, mas pelo menos você tem o desejo de chegar lá em cima. E o sujeito é nascido no dia 10, que foi a data que eu botei aqui, que é um dia de liderança, e Marte está fazendo conjunção com a casa 10. Então, acho que aqui está tudo bem, o sujeito se compromete. Esse Júpiter em Câncer, que eu falei nos dois mapas, fevereiro de 90 e setembro de 89, ele faz oposição a Urano, é isso? Ele faz oposição a Urano e a Saturno e a Netuno. Aqui também, deixa eu ver se ele deu. Júpiter oposição Marte, Júpiter oposição Urano. Não, aqui só Urano e Marte, que está junto com Urano. Essa pessoa com o de fevereiro de 90, com esse estélio na casa 6, vai ter que trabalhar muito, mas vai ter que se cuidar também, né? Porque o destino tá puxando por ali, mas tem que entrar com energia de Capricórnio, tem excesso de elemento terra, mas Urano tá ali na casa 6, Vênus tá ali, tem um desequilíbrio aqui grande entre os elementos, mas, por exemplo, o fogo, que diz que ele não tem fogo, o nódulo lunar sul está em Leão na primeira, ascendente 0 grau de Leão. O primeiro planeta que aparece é Júpiter, que é um planeta do elemento fogo, a 1 grau de Câncer, ele está ali. Enfim, e aqui também tem uma... Aqui é um mapa de relacionamentos, né? Esse outro, deixa eu mostrar para vocês. Tá pouco rabiscado, eu não sei se eu tenho algum mapa aqui para mostrar. Devo ter, mas já misturei com os outros. Peraí. Eu queria procurar um mapa para mostrar para vocês como fica rabiscado. Acho que esse daqui nem tá muito rabiscado. Porque você tem que colocar as progressões e os trânsitos juntos, eu uso cores diferentes. Cadê o mapa que eu disse que era um mapa de pessoas? É esse daqui, porque tem o Karma Norte na casa 3, Júpiter na 7ª fazendo oposição aos planetas na primeira, Vênus idealizando relacionamentos e Plutão na 11, e Vênus apanhando desses planetas de agora, de essa trijunção que a gente teve, por causa do grau dela, e o Mercúrio está ali, em cima do grau da Vênus.
Esse mapa aqui é bem interessante, porque não é difícil conjugar Aquário na casa 12. Aí você vai dizer assim, mas Aquário é movimento, viaja, a casa 12 é a casa zen. Pois é, ele pode ser um nômade digital, ele trabalha com Aquário, mas ele faz o horário dele, ele viaja, ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Aqui o ascendente está quase em peixes. Urano, Netuno e Saturno na casa 11, o Júpiter na casa 5 em conjunção com a Lua. Isso aqui é uma tensão boa entre casa 5 e casa 11. Então, pode ter constituído família, pode ter filhos, é Libra, né? É Libra, e pode carregar a mulher e os filhos na mochila. A Lua recebe oposição de Netuno, Urano, Saturno e conjunção do Sol. Quando a Lua está muito aflita, tem um mapa que eu trouxe para mostrar o trânsito de Netuno, que a Lua recebe aspecto de quase todos os planetas. Essa pessoa está se perguntando qual é o lugar dela no mundo e qual é a noção dela de família. Inevitavelmente, se a tua Lua recebe muitos aspectos, recebe aspecto de todos os planetas, pequenos e maiores, você está se perguntando não só qual é o teu lugar no mundo, mas também sobre sentimentos, sobre família, né? Qual é a sua família? A que família você pertence realmente? E sem dúvida alguma que essa pessoa vai viver ao longo da vida grandes mudanças no modo dela sentir, né? No modo dela se envolver emocionalmente. Aí, dependendo de como que aparece, pode ser que ela endureça um pouquinho, porque foi muito manteiga derretida durante a infância e a juventude, ou pode ser o contrário, que ela tenha sido muito preservada emocionalmente, depois ela consiga fazer a emoção fluir. Aí vai depender de tudo. Qual é o signo, qual é a casa da Lua, o que os nódulos falam, se a Lua é regente do nódo lunar norte, regente do ascendente. A Lua é sempre um dos pilares da leitura da astrologia tradicional. Sol, Lua, ascendente, regente do ascendente, se você quiser colocar a roda da fortuna, porque é um cálculo entre eles. Teve alguém que me perguntou se fortuna tinha a ver com dinheiro, não. Tem a ver com fluidez, né? Pode ser considerado um ponto médio que possa fazer fluir melhor as coisas para aquela pessoa. Vale a pena trabalhar com a roda da fortuna. Tá bom, gente? Só dá para dar essa pincelada mesmo, tem que esperar vir essa assinatura, que eu acho que vai ser mais fácil fazer o curso pela assinatura, que aí já continua no YouTube, não tem que ir para outra plataforma, comprar um curso inteiro, vai fazendo aos poucos. Super obrigada.